diz assim, Josué 24:15: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Tem que ser repetisse isso comigo. Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Pai, nós queremos, no poder da Tua graça, sermos ministrados nessa noite. Usa-me com a plenitude do Teu Espírito. Dá a cada um discernimento e entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu queria falar essa noite sobre a diferença entre escolhas e decisões. E eu acho que uma das coisas comuns da nossa vida é fazer escolhas, e um pouco mais difícil é tomar decisões. As escolhas fazem parte da nossa vida diariamente. A gente escolhe, desde que abre os olhos, a gente escolhe levantar, dormir mais um pouco, a gente escolhe escovar os dentes, a gente escolhe tomar um café, não vai tomar, enfim, a gente vive de escolhas, né? E nós precisamos entender que há um ambiente que eu gosto e queria ressaltar nessa noite, que é a insatisfação. A insatisfação, ela é muito comum na nossa vida e ela faz parte também da nossa vida. E todas as vezes que nós nos sentimos insatisfeitos, nós temos a probabilidade de fazermos escolhas. E geralmente fazemos escolhas erradas, porque estamos insatisfeitos. A insatisfação, ela é algo que caminha conosco num ciclo constante da nossa vida, diante das fases e dos momentos que estamos vivendo. A gente se sente insatisfeito com o nosso trabalho, se sentimos insatisfeitos com o nosso casamento, se sentimos insatisfeitos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos estudos, com a nossa profissão, com a igreja, com o líder, nós nos sentimos insatisfeitos. São ciclos que a vida nos traz e nós vamos vivendo esse descontentamento meio que constante na nossa vida. E a grande questão não é você se sentir insatisfeito, porque é normal, é natural. Nós somos um ser por natureza insatisfeitos. Por isso que nós estamos buscando algo para nos completar e nos satisfazer. A indústria, descobrindo isso, criou, uma forma muito forte de atender essa demanda de insatisfação, fazendo com que as coisas mudem muito rápido. Não é verdade? Mudem muito rápido. E a gente vive como que dentro dessa oferta de coisas novas que saem todos os dias, a gente vive como que um sentimento de insatisfação com o que a gente tem e querendo sempre aquilo que é novo, aquilo que está sendo oferecido. Tantas áreas, os carros, Eu sou do tempo que um carro, ele ficava anos para mudar. Ficava anos, Ele mudava lá um detalhezinho, um friso. Me lembro que o Corcel novo que saiu mudou um friso no painel. Um friso no painel. Mas o resto era tudo igual. As mudanças, hoje não. Eu compro um carro hoje, semana que vem parece que comprou um carro errado, porque mudou tudo. Celular. Eu falava hoje pela manhã, meu primeiro celular era um Motorola PT 540, tijolão. O celular era magnífico, era um peso, você carregava aquilo, mas era um peso, e quando você abria ele, assim, o display dele, aquele verde bonito, assim, você teve um também? Como? E tinha antena, teninha na mão, aí, mas a gente, e hoje, gente, pelo amor de Deus,
iPhone 1, tem um 8 já estão pensando no 10, né? E assim é uma loucura, né? Então a gente é impulsionado por esse mercado que descobriu uma falha no ser humano, na criação, a insatisfação. A insatisfação. A gente vem para a igreja, não sei, mas a gente vai lá no guarda-roupa, a gente não sabe o que escolher. Tem tanta camisa, tanta calça, tanto sapato, um tênis, um meio de broca, não sei, né? Eu sou do tempo que eu tinha uma camisa para ir no domingo, para usar no fim de semana, outra para ir para a escola e outra para brincar. Tinha uma Conga para usar no domingo e o que chute durante a semana, né? E a gente era feliz pra caramba. A gente era feliz, a gente só ganhava presente no dia de aniversário e no Natal. O restante a gente tinha que se virar. E aí a gente fazia brinquedo, a gente criava, a gente desenvolvia. A gente sempre aparecia com um carrinho novo que a gente inventava. Hoje a gente dá presente todos os dias para os filhos e nada satisfaz. Há uma insatisfação no contexto do ser humano que ela é forte demais. Então eu estava dizendo hoje pela manhã que no tempo de Cristo devia ser assim uma luta viver, porque era uma carência de tudo, não tinha remédio, não tinha médicos, né? Não tinha Unimed, né? Não tinha planos, não tinha, né? Tudo era muito restrito, né? Mas será que nós somos mais felizes do que eles? Porque nós temos tudo e a gente é tão infeliz. Eu acho que eu nunca vi as pessoas tão infelizes como nos últimos anos. A síndrome de depressão gerada pela insatisfação das pessoas é algo assustador. As pessoas não conseguem, porque a insatisfação ela está ligada à gratidão ou à ingratidão. E o aspecto da insatisfação está porque nós não nos sentimos mais gratos. Esquecemos de ser gratos e nos tornamos seres insatisfeitos e, além de insatisfeitos, ingratos. Não agradecemos mais a nossa esposa, que eu percebia muitas vezes que nos meus conflitos com a minha esposa estava Deus revelando para mim algo que estava ligado à minha falta de gratidão, à minha falta de reconhecimento, porque às vezes a gente vai acostumando a viver tanto com uma pessoa que a gente reconhece tantas pessoas, mas não reconhece quem está perto da gente. A gente começa a viver um ambiente, a formar um ambiente onde a gente começa a deixar. Você quer ver, por exemplo, você pega um funcionário novo, aquele cara entra, né, na empresa e ele está motivado, animado, ele é alegre, ele é agradecido, ele arrumou um emprego, ele tem um salário. No primeiro mês ele festeja porque ele recebeu o primeiro salário, ele está muito motivado. No segundo, ele já está começando a sinalizar que ele está vendo os defeitos da empresa, né? No terceiro, ele já está começando a sinalizar que ele está ganhando foco. No quarto, ele já está querendo um aumento. E no quinto, ele já está pedindo a conta. Estou mentindo? Não. Por quê? Porque as pessoas estão insatisfeitas. Elas entram num processo de ciclo e aquilo que parece que é uma conquista deixa de ser muito rápido, algo que a gente começa a agradecer. Seu Carlos me mandou um áudio hoje de 8 minutos. Tive que sentar e ficar aí, os cachorros. E ainda ele fala assim: alô, é o seu Carlos, como se a gente não soubesse. É o seu Carlos aqui, seu Carlos. Ao vivo, aqui da sede, está lá na sede hoje, cuidando aqui da sede, aqui, eu e os dogs estamos cuidando aqui, pastor Pai Joel. Seu Carlos acho que era espírita. É mãe Érica e pai Joel.
E aí ele mandou um áudio de 8 minutos, sabe para quê, irmãos? Para pedir uma televisão que é do Edemir. Não é do Edemir. É muito engraçado. Aí ele pediu, e aí ele fez toda uma história. Ele falou quanto que o macho paga. Ele falou, não falou, né, macho, mas ele falou que ele tem que pagar pensão, e que ele não sei o que, que ele não pode, que ele tal, para no final dizer. Aí ele disse assim: a minha televisão, pastor, tem hora que ela para de falar. E aí eu não forço ela, se ela não quer falar, deixa ela quieta. E eu ouvindo tudo isso, irmãos. Aí ele disse assim: se ela não quer falar, fica só a imagem. Eu fico pensando o que eles estão falando. Ele fez um drama para me comover, né? E aí ele disse que ele não tinha condições nem de mandar arrumar. E aí ele falou da Casas Bahia, que tem essas televisão fininha, pastor, mas é 700 reais, não dá. E foi assim. Enfim, eu disse para ele que nós iríamos dar a TV para ele. Eu nem ouvi o outro áudio de 3 minutos, mas a gente vai dar a TV para ele, né? Porque eu queria pedir a TV que está lá na Sérgio, né, Edmir? Que é boa, uma TV boa e tal. E no seu caso é uma figura. Quem sei eu estou falando do seu caso, né? Mas ele estava insatisfeito com a TV, né? Não, mas o que eu quero dizer assim, o que eu quis trazer ele, porque ele é muito simples demais. Alguém aqui já ouviu o testemunho dele? Ele deu um testemunho esses dias, né? Morava no cemitério, era um homem pobre. Quando nós pegamos ele para cuidar, ele estava 6 meses sem tomar banho, né? Assim, vivendo num estado totalmente desumano. Mas a simplicidade dele, e é interessante porque ele dizia assim: pastor, eu não estou reclamando da televisão que eu tenho, mas eu estou de olho na sua. E ele então, queridos, mas aí eu comecei a perceber o quanto que a gente tem, não é verdade? O quanto que a gente tem, né? Uma pessoa ali mendigando uma TV, né? É uma TV daquele modelo antigo ainda, né? E eu disse: Deus, às vezes a gente não percebe o quanto que a gente tem, e a gente não é grato pelo que a gente tem. Por quê? Porque a gente alimenta muito a insatisfação do nosso coração. E esse ambiente que a gente vai gerando de insatisfação, ele vai nos fazendo tomar escolhas que são escolhas erradas. E, queridos, a grande questão da vida não são nas escolhas que a gente faz, mas na decisão que a gente toma. Essa é a grande essência da vida. Porque as escolhas, elas são superficiais, elas são paliativas, elas são necessárias, mas elas não são definitivas. Por exemplo, você escolhe alguém para namorar, é uma escolha, não é verdade? Você escolheu alguém para namorar, é uma escolha. Quando é que a coisa toma forma? Quando você decide casar. Uma decisão. Opa, aí a coisa fica séria, não é verdade? Tem gente que só vive na escolha, né? Eu tenho um primo que, sem brincadeira, eu acho que ele namorou 100 pessoas, 100 meninas, mais ou menos. Ele namorou, até hoje não casou, separou, essa é uma área da vida dele que ele não sabe lidar. Por quê? Porque vive de escolhas. Enquanto você vive de escolhas, você alimenta a sua insatisfação. A sua insatisfação, ela vai sempre existir. Eu estou insatisfeito com o meu casamento, vou me separar. Vai arrumar outra pessoa, vai dar problema. Vai dar problema, com certeza. Eu já atendi pessoas aqui que estão no 3º relacionamento e está difícil, tá? Devia ter ficado com o primeiro. Então, queridos, a questão toda está no momento da insatisfação. Nós temos que saber o que fazer quando nós nos sentimos, e é esse ambiente da insatisfação que o diabo fica de olho na gente. É esse momento que o diabo nos gesta ali aquelas palavras que são persuasivas, que são palavras que nos induz
a fazer o que é errado. Provavelmente a Bíblia não relata isso, mas o filho pródigo, quando ele estava insatisfeito com o pai, insatisfeito com a casa, insatisfeito com o que eles tinham, insatisfeito com o irmão, insatisfeito com a vida, ele foi induzido a ir embora. Mas ele não só foi embora, ele precisava de dinheiro, então ele pediu a sua herança ao pai. É uma indução maligna, porque se você em vida pede para o seu pai a sua herança, você está dizendo, como o senhor ainda não morreu, então me dá o que é meu. Está pedindo a morte do próprio pai. E ele faz uma escolha, ele vai embora. E o que acontece? Ele quebra a cara, ele perde tudo, gasta tudo, fica sem dinheiro, começa a comer comida de porcos. Nesse ambiente, por isso tem uma frase que diz: às vezes as escolhas erradas nos levam ao lugar certo. E é nesse ambiente, queridos, em que ele está ali comendo comida de porco, que acontece uma coisa interessante. Ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Preciso voltar. Preciso voltar. E ele volta. O outro filho é um cara que não toma decisões. É um cara que está lá junto, se lamentando na sua autocomiseração, se faz de coitado. Ele está lá junto e diz: pai nunca me deu um anel, o outro deu, foi embora. Pai nunca matou um novilho para mim, matou para o outro. Pai nunca fez uma festa para mim, fez para o outro. Se alimentando a sua autocomiseração, alimentando a sua insatisfação da vida, não era capaz de fazer uma escolha como o outro fez, que foi ousado, e nem capaz de tomar uma decisão. Quem não toma decisão vive alimentando a sua autocomiseração, fica vivendo do passado, fica vivendo dos seus sentimentos de lamentações, porque não decide. Quem não decide não muda. A insatisfação precisa da decisão, e a decisão gera uma transformação. Esse é o caminho. Quer ver um outro exemplo interessante? Aqui nós lemos Josué 24:15. Esse capítulo de 24:15, Josué já tinha assumido Israel, porque Moisés tinha morrido. Josué assumiu o exército, assumiu o povo e conduziu o povo. Ele já tinha passado tomando posse de todas as terras que Deus lhes tinha prometido. Eles tinham vencido grandes batalhas, eles tinham tido grandes conquistas, mas o povo nunca decidiu por Deus. O povo vivia de escolhas. Tanto que 24:15 ele diz o quê? Vós escolheis a quem vão servir, se é os deuses desse povo, ou dos amorreus a quais vocês estão, ou eu e a minha família decidimos servir a Deus, o qual é Deus Santo. Quando você vive de escolhas, as conquistas, as promessas que são alcançadas, elas não são suficientes para você dignificar e glorificar a Deus. Mas quando você é uma pessoa decidida, você realmente vive a completa plenitude de Deus. Apóstolo Paulo foi um homem que foi decidido, ao ponto de dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só alguém que decidiu por Cristo completamente pode dizer isso. Há muitas pessoas, nós estamos na vida cristã somente por escolha e não por decisão. E aí nós somos superficiais. Tudo aquilo que prospera na sua vida de uma forma, pela bênção de Deus, olha o que eu vou dizer aqui, é porque você tomou uma decisão perante o Senhor. Tudo aquilo que é paliativo, tudo aquilo que não muda, tudo aquilo que vive num ciclo, é porque você vive fazendo escolhas erradas, porque você vive
num fluxo de vai e volta, pensa, não pensa, escolhe e volta atrás. É uma insegurança, é superficial. Mas a partir do momento em que você plenamente toma uma decisão, você vê e acontece uma transformação radical na vida. Aconteceu com Pedro. Quando Pedro, na pesca maravilhosa, ele estava ali com seus irmãos e Jesus vem e eles pescam. O que acontece? Pedro questiona Jesus, dizendo: nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre tua palavra obedecerei. Ele fez uma escolha. Qual foi a escolha? Obedecer. Depois que eles pescam um monte de peixe, voltam. O que acontece? Pedro se dobra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que Pedro fez? Uma escolha, porque naquele momento Jesus disse assim: larga tudo e me segue. Ele escolheu seguir Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque ele não decidiu seguir Jesus, ele escolheu seguir Jesus. Eu queria que você repetisse isso comigo. Ele escolheu seguir Jesus. Ele não decidiu por Deus. Passa-se 3 anos, ele caminha com Jesus 3 anos. Quem aqui gostaria de caminhar com Jesus na terra? Ver o que ele viu, viver o que ele viveu, ver os milagres que eles viram, as transformações que eles viram. Ele viveu 3 anos. Quando ele é confrontado, esse ali é um deles. O que ele faz? Ele nega a Cristo por 3 vezes. Por quê? Porque ele fez uma escolha e não uma decisão. Quando você vive por escolhas, quando o negócio aperta, você escolhe correr. Conta-se uma história da Rússia, em que, na época do socialismo, em que os cristãos se reuniam escondidos. Aí tinha lá uns 30 cristãos, reunidos, e de repente apareceu deixa eu contar uma outra história também, uma outra que é mais engraçada. Olha só, 2 caras pegaram a fusquinha, dia de chuva. Vou contar essa história que é mais engraçada. E aí eles estavam lá na chácara, no interior, e eles iam para um carnaval, uma festa de carnaval. E eles se vestiram de Satanás, olha só, encapetados, se vestiram assim, mas os 2 capricharam. E aí o fusquinha, na chuva, eles se perderam lá no sítio. Aí eles olharam lá em cima, tinha uma luz assim no morro. E aí eles subiram, o fusquinha lá, era uma igreja, uma igrejinha de interior. E o pastor lá, e chuva, e trovão, e chuva. E aí o pastor: porque vocês não podem ter medo de Satanás, porque Satanás não tem nada, porque vocês, e o pastor botando bronca, Irmãos, os 2 desceram do fusca e abriram a porta. Quando eles abriram a porta, assim, um raio para fora, Caiu o tempo, Aí correu todo mundo. O pastor foi o primeiro. Correu todo mundo. Só ficou uma senhora de cadeira de roda que não pôde correr, deixaram a velhinha. Aí os 2 não sabiam o que estava acontecendo, correu todo mundo, chegaram perto da velhinha. Aí ela olhou para ele e disse assim: olha, eu sempre venho aqui, mas eu sempre fui do seu lado, viu? Quando você não decide quem você é e aperta a coisa, você escolhe. Se fugir é a melhor forma, você escolhe fugir. Vocês estão entendendo? A vida, irmãos, ela é feita de decisões. O aspecto das nossas escolhas, eles nos escravizam sempre a fugir dos nossos confrontos, dos nossos conflitos existenciais. Sempre. Nós precisamos entender que a plenitude das nossas escolhas, a plenitude das nossas decisões nos torna realmente a vencer mais. Por exemplo, quando Pedro ele nega Jesus, ele escolheu negar, ele podia escolher não negar. Aí ele faz uma outra escolha. Qual que é a outra escolha que ele faz? Vou pescar. Toda pessoa
quando ela não está bem, ela volta a ser aquilo que mais lhe domina. Quando você não largou aquilo por completo, aquilo ainda é um motivo de escolha na sua vida. Vocês estão entendendo? Vocês que usam droga? Amém? Vocês estão entendendo? Pedro não tinha largado a pesca. Ele não tinha largado a pesca. A pesca ainda estava no coração dele. Quando ele negou Jesus, ele voltou a fazer aquilo que ainda estava no coração dele. Voltou a pescar. Quando você toma uma decisão, você não volta mais ao que você não quer mais. Porque a vida, ela se constitui de você saber o que você não quer mais, não o que você vai fazer, mas o que você não quer mais. Essa é a afirmação da vida. Isso eu não quero mais para a minha vida. Pronto. Isso é uma decisão. Enquanto isso não for uma decisão, uma afirmação, as escolhas nos levam a viver sempre por aquilo que é, ou por aquilo que ainda está no nosso coração. Mas acontece uma coisa extraordinária aqui, porque Jesus não desiste de nós. Diga assim: Jesus não desiste de mim. Ainda que eu faça escolhas erradas, Jesus não desiste. João 21 diz que Jesus morre, ressuscita, e Jesus vem na praia. Pedro está lá no mar, pescando. Quando Jesus fala com eles, ele lança-se ao mar e vem ao encontro de Cristo. E nesse momento Jesus faz um confronto de novo com Pedro. E ali Pedro tomou uma decisão. Ali ele diz: eu vou te amar, eu vou cuidar das suas ovelhas. Eu decidi hoje fazer isso. Eu decido hoje fazer isso. E ali você vai ver as cartas de Pedro, que é as cartas de um homem que foi transformado. Eu, apóstolo, servo do Senhor Jesus, chamado segundo a graça de Cristo. É assim que começam as cartas de um homem que decidiu viver por Jesus. Eu queria deixar essa palavra no coração de vocês, porque eu queria dizer para vocês que é no momento da insatisfação, olha só que interessante, é no momento do descontentamento que acontecem as grandes transformações. Amém? Amém. Eu vou repetir porque você não prestou atenção. É no momento da insatisfação que acontecem as grandes transformações. Amém. Tudo que você vê, por exemplo, a luz elétrica, quem inventou a luz? Thomas Edison. Com certeza ele estava insatisfeito de viver de lamparina. Estava cansado, bota lá combustível, aceita, dá um vento, apaga, volta lá, aceita, né? Ele disse: vou inventar um negócio para resolver isso. Estava insatisfeito. Quem inventou o primeiro carro estava insatisfeito de andar de carroça. Estava insatisfeito. Vou criar algo. Toda insatisfação é um momento de uma grande transformação. Amém? Olha que interessante. E é nesse ambiente que Deus age. É nesse ambiente que Deus manifesta a plenitude da sua graça. Esses homens, esses grandes cientistas, esses revolucionários, esses homens que geraram grandes transformações, que nós somos frutos disso, foram homens iluminados por Deus, tomados de uma virtude extraordinária. Quando você assiste o filme de Steve Jobs, você vê naquele homem uma virtude extraordinária, de um homem que revolucionou o computador. Quando você olha para esses homens que foram agentes, e o próprio Cristo, quando ele se encontra naquela cruz, ele sabia que aquele lugar era o lugar em que você precisava, porque você seria um ser insatisfeito.
Quando nós estamos insatisfeitos, nós fazemos algumas coisas que estão erradas. Nós escolhemos no momento que nós estamos insatisfeitos. Se você não está bem, não escolha nesse momento. Isso é um erro. Quando nós estamos insatisfeitos, nós procuramos pessoas erradas para buscar um conselho. Se você buscar uma pessoa errada, ela vai colocar você para baixo. Ela vai fazer você tomar uma decisão errada, porque ela também é um descontente na vida. Quando nós estamos insatisfeitos, nós decidimos desistir. Nós decidimos abandonar. Quem tem corrido a sua corrida? Só você pode correr a sua corrida. Só você pode correr. Só você pode fazer essa caminhada. Ninguém pode fazer isso por você. E nós vivemos a vida de um momento onde nós vamos alimentando a insatisfação. E eu penso, queridos, porque eu vivi. Hoje nós estávamos tristes, eu e minha esposa, por algumas coisas que têm acontecido, algumas pessoas aqui na igreja. Nós estamos tristes. Ao chegarmos aqui, nós fazemos o que sempre fazemos. Quando estamos descontentes, quando estamos tristes, nós nos colocamos na presença de Deus e oramos. Abrimos o nosso coração, colocamos o nosso coração. Eu estou há 20 anos no ministério, eu estou vivendo uma rotina. E eu estava descontente. Quando você está descontente, você não produz mais. Você acha que tudo está errado. E foi nesse momento em que eu fui para a presença de Deus. E Deus abriu meu coração. E Deus me deu uma direção de refazer o meu conceito de valores, a forma como eu estava exercendo o ministério. Deus me deu uma pessoa para me orientar, para me mentorear, para me ajudar. Quando você está insatisfeito, vá para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus. Abra o seu coração. Coloque. Deus é um Deus agente transformador. Deus é um Deus da transformação. Deus é um Deus que vai fazer algo nesse momento. Deus é um Deus que vai ensinar você a decidir e parar de viver por escolhas. Vocês entenderam? Amém? Porque Deus, Ele não aceita escolhas. Todas as coisas que Deus determinou sobre o mundo e sobre as nossas vidas estão decididas, já estão decididas. O Sr. Carlos mandou um áudio esses dias para mim. Olha, pastor, eu sonhei que eu estava morrendo. Ora por mim. Eu falei assim, Sr. Carlos, não viva por medo, viva por fé. Eu quero dizer uma coisa para o senhor só vai morrer no dia que Deus determinar, porque Ele é o autor da sua vida. Então não fica alimentando coisas que não são de Deus. Isso é coisa do diabo. O senhor só vai morrer quando Deus determinar. Então, queridos, você precisa entender que Deus é soberano sobre as suas necessidades. É interessante, eu queria finalizar com isso. Vamos ficar em pé. É interessante porque a gente lê um versículo, né? E aquele versículo fala de que, por exemplo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E a gente lê esse versículo e a gente olha e diz assim: ah, esse versículo é para mim. Mas a gente precisa entender uma coisa: que você
é um agente que já foi transformado por Deus. E mais do que ele é para você, ele é para alguém que precisa. Nós só podemos levar o bálsamo que passou por nós. Eu queria desafiar você nessa noite que está aqui, de que você seja mais tomado da plenitude de Deus, da transformação de Deus, do bálsamo de Deus, da cura de Deus, da graça de Deus, e que você possa levar isso para outras pessoas. Não pelo que você leu na palavra, mas pelo que ela fez na sua vida. Amém? Você está entendendo isso? Eu não falo do que eu li, eu falo do que eu vivo. Eu falo do que Deus fez em mim, daquilo que eu manifesto. Esse é o maior testemunho que você pode dar. Essa é a maior autoridade que você pode ter. Não é a autoridade de conhecer a Bíblia, de lê-la inteira, de dizer eu conheço a Bíblia, eu li ela inteira. Não, a maior autoridade é o que Deus fez na sua vida. É o bálsamo que você tem na sua vida. Porque tem pessoas que são profundos teólogos, conhecedores da palavra, leram a Bíblia, mas não tem nada para passar para uma pessoa da sua própria história, da sua própria vida. Não tem nada, porque não escreveram nada na sua história. Foram apenas leitores que são parte de uma história que já foi inspirada por Deus e já foi escrita. Você tem que escrever a sua história. Você tem que correr a sua corrida. Para que Deus possa usar você, você tem que levar algo que você vive. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo: Deus, eu quero experimentar mais de Ti, eu quero ter mais de Ti, eu quero sair desse ambiente, eu quero poder levar para as pessoas mais de Ti, não pelo que eu conheço, mas pelo que eu vivo, pelo que eu tenho experimentado. Eu quero poder escrever um livro da minha história, do meu relacionamento contigo, da minha intimidade contigo. Eu quero poder gastar horas contando para as pessoas quem o Senhor é, do que o Senhor vive. Como dizia Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de com Deus